próximo bloco nós vamos falar um pouco sobre nacionalidade. Vamos juntos então. Vamos lá! Essa dica específica, coloque várias estrelinhas, porque nacionalidade é um tema que aparece em direito constitucional. Isso é bem curioso, inclusive por vezes o professor Diego vai dar a revisão, né, para a sua prova de direito da OAB e coloca nacionalidade. Já aconteceu de eu colocar nacionalidade e ele também na mesma revisão de véspera, porque é um dos assuntos favoritos da OAB. Já caiu milhares de vezes, tem pelo menos umas 8 questões muito parecidas exatamente sobre o artigo 12 da Constituição Federal, e nacionalidade o direito à nacionalidade é também um direito humano. Então são 3 matérias em uma que sempre aparece, e por vezes a professora Camila, o professor Diego também colocam nas dicas deles de direito constitucional, justamente por ser um dos assuntos favoritos aqui na OAB. Então vamos falar, essa é a dica da nacionalidade. Vamos ver juntos aqui também e falar um pouco sobre o que é a nacionalidade. É um direito fundamental da pessoa humana, lembrando que nós temos o artigo 15, né, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que traz justamente isso, que todo indivíduo não tem direito a uma nacionalidade, e além disso o Estado não pode arbitrariamente privar o indivíduo da sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Segundo o professor Rezec, o vínculo patrial não deve se fundar na pura formalidade ou no artifício, mas na existência de laços sociais consistentes entre o indivíduo e o Estado em respeito ao princípio da efetividade. Então, muitas vezes nós temos a possibilidade de adquirir uma nacionalidade porque nós casamos com o nacional de algum Estado. Ou nós nascemos, né, nesse estado. Aqui no Brasil, se você nasce na República Federativa do Brasil, de acordo com o artigo 12, não é filho de nenhum diplomata, né, que esteja a serviço do seu país, você pode adquirir a nacionalidade brasileira. Muitas vezes existem algumas mães, né, que querem ter os seus filhos nos Estados Unidos para que eles tenham a cidadania, a nacionalidade estadunidense, já que aqueles nascidos no território norte-americano podem ser norte-americanos e assim por diante. O professor Rezec, ele coloca isso dos laços sociais. Então, se você morar num país por determinado tempo, trabalhar nesse país, falar a língua desse país por determinado tempo, fazer a prova, né, do quão bem você fala a língua desse país, você também pode se tornar um nacional desse país. Ou, se você for muito rico, extremamente rico, você pode comprar a sua nacionalidade em alguns países que aceitam lá 500 mil euros, nada que 500 mil euros não compre uma nacionalidade em alguns países aqui também. Mas o mais normal é justamente isso, laços sociais consistentes que vão trazer a possibilidade da nacionalidade para um país. Quando nós falamos então da atribuição da nacionalidade, que é outra das nossas dicas, ela pode ocorrer de 2 formas, de forma originária ou de forma derivada. Quando a gente fala em nacionalidade originária, ela se dá principalmente por conta de 2 fatores, o ius soli, ou quando a gente fala do ius sanguinis. Então eu quero que você lembre do seguinte, quando a gente fala em solo ou no território, ou quando a gente fala em sangue, quando a gente fala na nacionalidade dos pais. Então, levando-se em consideração tanto o território em que essa criança nasceu, principalmente nos países mais novos, no mundo novo, né, como os Estados Unidos, como no Brasil, existe essa possibilidade de que aqueles nascidos em solo ou território brasileiro adquiram a nacionalidade originária brasileira. E de acordo com o sangue também. Então, aqueles nascidos, por exemplo, que tenham seus pais italianos, aqueles luxemburgueses, aqueles
ingleses também, por que não? Os ingleses também têm essa tradição de que os filhos de ingleses, de luxemburgueses e italianos tenham aqui, de acordo com o sangue, a nacionalidade dos seus pais. Mas não só sangue também, né? Digamos, se eles adotarem uma criança, é claro que essa criança terá também o direito à nacionalidade dos seus pais. O sanguíneos é apenas uma expressão aqui utilizada dessa forma também. Quando a gente fala então em polipatria, que é outra das nossas dicas, quando há um conflito entre o soli e os sanguíneos, ocorre o fenômeno da polipatria. Então, quando uma criança é nascida no Brasil e filha de pais italianos, é bastante comum, aqui no sul do Brasil, sobretudo, é bastante comum que a pessoa tenha o que a gente chama de dupla cidadania, dupla nacionalidade. Essa polipatria, a pessoa é nacional originariamente tanto do Brasil quanto da Itália, porque nasceu em território brasileiro e os seus pais têm a nacionalidade italiana. Quando há um conflito negativo entre o soli e os sanguíneos, ocorre a ausência de nacionalidade, a chamada apatria. E nós vamos ver essas situações. Quero que você se lembre o seguinte: os apátridas, eles existem, né, por esse conflito negativo, mas hoje em dia é muito difícil que as próprias constituições não prevejam a possibilidade, por exemplo, do filho de um brasileiro não se registrado, né, no consulado brasileiro, ou que escolham vir a residir depois dos 18 anos aqui no Brasil e optarem pela nacionalidade brasileira. É muito difícil que essa pessoa fique apátrida, né, levando-se em consideração a legislação. Pode acontecer, ou ela pode perder politicamente a sua nacionalidade, que é o que ocorreu em alguns casos aqui também. Então, polipatria, não se esqueça: 2 ou mais estados reconhecem uma pessoa como seu nacional por conta dos critérios. Uma criança nascida no Brasil, em território brasileiro, como eu já falei para vocês, mas tem os pais italianos, ela tem polipatria, dupla cidadania, ou, como nós falamos, dupla nacionalidade aqui também. Os apátridas, e eu quero que você se lembre do seguinte termo também, chamados apátridas, são conhecidos também como eimátulos, que significa exatamente a mesma coisa. Isso já caiu em algumas provas, porque a banca não tem coração, e os eimátulos são exatamente as mesmas pessoas, né, que são os eimátulos aqui. São apenas termos diferentes aqui para que você se lembre. Quando a gente fala em apatria, a pessoa não adquire a nacionalidade de nenhum estado. Eu tenho um exemplo clássico que eu gosto de trazer para vocês dessa figura que era a El Que Maravilha. Aqueles que são mais antigos vão se lembrar do show de calouros. Enfim, a cada ano que passa aqui na Estratégia OAB, eu me sinto mais velha e mais longe a possibilidade de vocês conhecerem a El Que Maravilha. Mas eu tenho certeza que os seus pais conhecem a El Que Maravilha, os seus avós com certeza conhecem a El Que Maravilha, porque ela fazia parte do show de calouros do Silvio Santos. E essa figura, que é a El Que Maravilha, ela foi apátrida por bastante tempo. Ela nasceu em São Petersburgo, Rússia, chegou ao Brasil aos 6 anos de idade, fugindo da ditadura soviética aqui do Stalin, e o pai da El Que Maravilha foi considerado um traidor por lutar contra a Rússia na época, na Guerra das Neves, em 1930. A família fugiu para o Brasil sem nenhuma possibilidade, né? Sem nenhuma nacionalidade, justamente porque eles foram expulsos e perderam aqui a nacionalidade russa na época lá da União Soviética. Depois de algum tempo ela adquiriu a nacionalidade brasileira e ela veio a perder essa nacionalidade durante o regime militar. Teve uma história lá com a Zuzu Angel, enfim, ela perdeu a nacionalidade e ela vivia no Brasil como apátrida. Depois ela casou com um alemão, se não me engano, enfim, adquiriu outra nacionalidade. Mas uma pessoa que era tão famosa na época foi então trazida com um passaporte amarelo da ONU destinado a pessoas de nacionalidade indefinida. Depois, então, se naturalizou alemã e era considerada residente permanente. E é um nosso grande exemplo de apatrídia que aparece aqui também. Apatrídia.
Segundo o professor Portela, a pátria, apesar de ter feito o direito humano, ter ferir o direito humano à nacionalidade, ocorre em vários casos, seja em razão da perda arbitrária da nacionalidade, como foi o caso aqui da história da família Del Que Maravilha, ou pela não incidência de nenhum critério de atribuição de nacionalidade. Nem o soli, nem o sanguinis, a pessoa fica sem nenhuma nacionalidade, fica apátrida ou eimáculos. Temos aqui uma possibilidade, então, para esses que são apátridas, aqueles que não têm nenhuma cidadania ou que não têm nenhuma representação aqui no Brasil, e é esse aqui, passaporte para estrangeiros da República Federativa do Brasil. Temos também a versão ONU desse passaporte, que é o laissez-passer, que é o salvo-conduto, equivalente ao passaporte. Aqui no Brasil ele é da cor amarela e emitido pela Polícia Federal a estrangeiros apátridas e permanentes no Brasil ou aos que não têm nenhuma representação diplomática no país para uma única viagem. Como que um apátrida vai sair do país? Como que documento ele apresenta? Ele vai precisar tanto do passaporte dos estrangeiros, né? Vai precisar desse passaporte do estrangeiro para conseguir sair, para demonstrar que ele está saindo do país, caso ele não tenha nenhuma nacionalidade, ou ele venha de algum país que não tenha representação aqui no país. Existe, como eu já falei para vocês, a versão das Nações Unidas para esses apátridas aqui também. Eu encontro vocês na nossa próxima.